Pessoal que já está aqui, exercício 8, página 73. Podem fazer. Função quadrática. Dá uma olhada aqui já. No exercício 8, alguém sabe o que é para fazer nesse exercício? Gustavo, Lívia. A Quintino anda faltando, né? Gustavão, sabe o que é para fazer no exercício 8? Lívia Carnielli. Oi, Ronaldo. Peraí um minuto. Ok. Eu já fiz. Já fez? Legal. Eu fiz a letra B de bola. Quanto deu? 3.750? Isso. Então, faça o exercício 2 na página 74, enquanto isso, tá? Pulo 1, a gente deixa por último. Gustavo, Cumim, cadê você? Conseguiu fazer o exercício 8? Entendeu ele? Peraí, tô abrindo aqui. Legal. Pessoal todo aí, quem mais? Duda Moda, sabe fazer o exercício 8? Não, já fiz. Direito, não. Já fez ele? Então, Gustavo, faz o exercício 2, tá? Na sequência aí. Ó, Lívia Martins chegando aqui. Deixa eu copiar esse exercício aqui, eu já dou uma explicada nele. Desligado. Duda Moda, acompanha comigo aqui o raciocínio. Ó. Ele está dizendo que o custo para produzir X unidades de um produto é dado por... Aí vem a expressão. Esse valor C é o custo da produção. O custo da produção depende do valor de X. Esse é o conceito de função, né? E esse X são as unidades produzidas, é aquilo que eu estou produzindo. Então, quanto mais eu produzir, maior será o meu custo. Quanto mais eu produzir, maior será o meu custo, né? Fala uma coisa para mim. Quando você olha para essa função aqui, uma função quadrática, ela vai gerar uma parábola. Ela vai gerar uma parábola. Essa minha parábola, Duda, ela é voltada, virada para baixo ou virada para cima? Para baixo. Para baixo? Vamos dar uma olhada. Eu tenho os coeficientes A, B e C. Quanto vale o coeficiente A? 2. 2, perfeito. O B? 100. Menos 100. Menos 100, perfeito. E o C é o 5.000. O que define se a parábola é virada para baixo ou para cima?
que define se a minha parábola... Do vértice? Não, o que define se a minha parábola é virada para baixo ou para cima é o valor do coeficiente A. Se esse A for positivo, a minha parábola é virada para cima. Ela faz isso aqui, ó. Se o meu A for negativo, ela é virada para baixo. Ela vai fazer isso aqui. Ok? O que define, então, para onde a minha parábola é virada é o coeficiente A. Se ele é positivo ou negativo. O meu coeficiente A, dessa funçãozinha aqui, ele é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, a minha parábola, ela tem esse formato aqui, ó. Que eu já tinha desenhado ali, eu vou fazer ele aqui. Ela é virada para cima. Então, se eu traçar aqui os eixos cartesianos, eu vou ter aqui o eixo X e aqui o eixo Y. Desse meu gráfico aqui, eu tenho um valor mínimo que ele assume ou um valor máximo da minha parábola? O vértice dele. O vértice, ele está aqui embaixo, né? Está aqui embaixo. Se ele está aqui embaixo, Duda, eu tenho um valor mínimo para a minha função. É o menor valor de y, que nós chamamos de y do vértice. É o menor valor. E esse valor y aqui é o custo da minha produção, né? Porque no eixo y eu tenho o valor do meu custo. E no eixo x eu tenho a quantidade de peças que eu estou produzindo, né? Então, esse valorzinho y do vértice é o menor custo que eu terei de produção. O que o exercício está pedindo? Exatamente esse valor mínimo. Ó. O valor mínimo, o valor do custo mínimo dessa função. É só você achar o y do vértice. Você lembra como que a gente faz isso? Sim. Perfeito, então faça ele aí então. Então veja, pessoal, todo mundo aí, ó, é preciso entender o conceito para você conseguir resolver o exercício, né? Você vai entendendo o conceito, vai aplicando os cálculos, vem na sequência. Vem na sequência. Gustavo e Lívia Carnielli conseguiram fazer o exercício 2? Eu fiz, mas eu acho que tá errado. Qual que é a alternativa que você colocou? Eu? D de dado. D de dado, tá. E você, Gustavo? Cara, eu não sei nem o que fazer. Não sabe? A função Tem como você me quadrática. explicar? Deixa eu dar uma olhada aqui. A função quadrática cujo gráfico está inteiramente abaixo do eixo X. Então, veja. A minha parábola, enquanto o pessoal vai fazendo exercício 8, eu vou explicar o 2 aqui para o pessoal, para o Gustavo e quem mais já tiver nele, tá? Olha o que ele está dizendo ali, ó. A função quadrática cujo gráfico está inteiramente abaixo do eixo X. Visualiza o gráfico, Gustavo e Lívia. Abaixo do eixo X. Abaixo, inteiramente. Esse gráfico que está na sua cabeça, ele corta o eixo X? Não. Não. Se ele não corta o eixo X, o que acontece com o delta? Menor do que zero. Menor.
Nossa, quase quebrei. Menor do que zero. Você tem que achar, então, qual das funções ali tem o delta menor que zero. Entendeu? Ah, beleza. Mas, Ronaldo, Só aplicar. como você falou que é letra D, por que que é? O termo de tipo precisa ser negativo? Eu não falei que é a letra D, não. Quem falou foi a Lívia. Ah, tá. Entendeu? Eu não falei, não. Ô Bias, você já fez o exercício 8 na página 73? Ainda não terminei, mas acho que eu consigo imaginar mais ou menos qual que vai ser o resultado. Perfeito. Duda Moda tá caminhando aí, tá avançando? Tô sim. Beleza. Cadê a Quintina, hein? Acho que desde a outra aula que eu não vejo ela aqui. Eu acho que ela não vai vir mais, não. Por quê? É porque é final de ano, né, Ronaldo? Hã? Final de ano, né? Quase dezembro. Amanhã é a última prova. Gente, eu entendo e se eu fosse aluno eu pensaria muito como vocês também. É uma situação, mas lembre-se, falta um capítulo para nós. É um capítulo muito tranquilo de probabilidade estatística. Seria importante que a gente terminasse. Mesmo eu sei que vocês já estão aí em ritmo de férias, está todo mundo cansado, eu também, mas seria interessante que a gente acompanhasse para terminar o material, pelo menos, tá? Não entrar no ensino médio ali faltando coisas. Então, quem puder aí, vamos até o fim, tá? Falta um capítulo, um capítulo. Olha, Ronaldo, entrar no ensino médio sem saber alguma coisa já tá bem fácil, porque olha, essa pandemia esse ano aqui foi complicado, viu? O complicado foi muito, Mayra. Minha nossa. Você sabe que eu ia testar com o 7º ano, mas acabou não dando, né? Que a escola está preparando aqui um formato, aqui alguns recursos. Para o ano que vem a cooperativa tem isso de bom, eles antecipam coisas, né? Se depois ano que vem as coisas normalizarem, ótimo. Mas esse país aqui não é um país muito sério. Aí vamos supor que ano que vem continue, né, os problemas aí com pandemia e tal. A escola está preparando uma situação aqui para tentar melhorar. Então a ideia seria um ensino híbrido. Alguns alunos presencial e outros acompanhando de casa e vai invertendo, né? Dentro das possibilidades de cada um. Aí a gente consegue voltar a trabalhar de uma maneira um pouco mais organizada, porque vai ter alguns alunos presencialmente. Porque hoje você não consegue ver, né? Você não está junto do aluno. Mas, e aí para vocês em matemática ano que vem, então, todo o primeiro ano sofre um pouco, viu? Tenham calma, respirem, né? Porque se antes vocês têm 8 aulas de matemática por semana, ano que vem vocês terão a metade, 4. É ótimo, né? Se for parar para pensar para alguns, porém o ritmo também é mais puxado, né? Você reduz pela metade a carga horária. Então dei uma. Oi. A 2 é só uma alternativa? Só uma. É letra A? Letra A, quanto deu o delta ali? Ah, o meu deu menos 24. Dá uma conferida, que eu acho que não é isso aí não. Terminaram o exercício 8? Vamos lá? Então, ele pediu o valor mínimo, né? Então, eu fiz aqui o desenho, um esboço mais ou menos no meu gráfico. Professor, mas o gráfico vai ser exatamente esse que você fez? Não, eu não tenho a menor ideia como será o gráfico. Eu fiz um esboço. Pelo coeficiente A, eu sei que a minha parábola é virada para cima.
É a única coisa que eu tenho de informação. Não sei quantas raízes tem, não sei absolutamente nada. Então, eu sei que ele é virado para cima. Se ele é virado para cima, eu tenho que o seu vértice me fornece o valor mínimo da minha função, né? O mínimo da função. Bom, e se ele está querendo o custo mínimo, então eu tenho que achar o valor do y do vértice. Porque nesse eixo y aqui, eu tenho os valores do custo. E no eixo x, eu tenho as peças produzidas, as unidades produzidas, né? Então, definição de função, eu tenho aqui que o valor, né, o custo da produção depende, obviamente, da quantidade de peças que eu estou fabricando. Essa é a definição de função, né? É uma relação de dependência. Bom, para eu achar o y do vértice, a primeira coisa que eu faço é calcular o x do vértice. Professor, mas existe uma formulinha do y do vértice. Eu gosto de usar essa formulinha. Tá perfeito, tá? Menos delta sobre 4A. Eu não uso tanto essa formulinha, como eu já falei várias vezes para vocês, eu estou repetindo. Porque eu não gosto de decoreba. Então, quanto menos fórmula eu tiver que decorar, para mim, melhor. Então, eu gravo sempre a do x do vértice, menos b sobre 2a. Depois que eu achei o x do vértice, eu substituo na minha função e calculo o y. Né? É sempre um par ordenado. Se eu tenho o valor de x, eu calculo o valor de y. Né? Então, o meu b vale menos 100. Então, como eu tenho menos b, eu apago esse bzinho aqui e coloco dentro do parênteses, porque é um número negativo, eu ponho menos 100. Embaixo, 2 vezes a é 2 vezes 2. Esse menos com menos vira mais. Dividido por 4, o meu y do vértice vai dar, o meu x do vértice, né, vai dar 25. Então, veja, se eu olhar para o meu gráfico aqui, ó, eu gosto até de colocar para o aluno visualizar, né? O x do vértice vale 25, ó. Então, quando eu produzir 25 peças, eu tenho o meu custo mínimo de produção. Meu custo mínimo. Porque o x do vértice vale 25. Tá? E aí eu calculo o y. Como que eu vou calcular o y? Custo, né? Que no lugar de y está o valor c, de custo. Só trocou a letra, né? Igual a 2x quadrado menos 100x mais 5.000. O custo, então, que é o y do vértice, o custo que é o y do vértice, é dado por 2 vezes 25 ao quadrado, menos 100 vezes 25, mais 5.000. Ok? Aí quem não calculou, então, fica aí para fazer a conta agora. O resultado, 3.750. Então, quando eu produzir 25 peças, eu terei um custo, né? A imagem desse valor de 25, né? De R$ 3.750. Dúvidas? Não. Beleza, então todo mundo agora aí, exercício 2, página 74. Professor, mas e o primeiro? O primeiro é um pouquinho mais difícil. Vou deixar ele agora, vamos fazer o 2, que dá para aplicar conceito ali. Quem já fez o 2, tente fazer o primeiro. Né? Lívia e Gustavo, conseguiram fazer? Eu 2? fiz. Letra E? Deu essa também. Letra E, né? Perfeito. Então, ó, quem estava fazendo exercício 8 e não pegou a explicação aqui, esse exercício 2 está pedindo o seguinte.
a função quadrática, né, função de segundo grau, cujo gráfico está inteiramente abaixo do eixo x. Inteiramente significa que ele não toca o eixo x. Ele não toca. Imagina aqui, né, o plano cartesiano, eixo y, e eu tenho aqui o meu eixo x. Se eu fizer isso aqui, ó, o meu gráfico não está inteiramente abaixo do eixo x. Não está. Eu tenho uma parte aqui que está para cima, né? Ó. Essa parte aqui do meu gráfico está acima do eixo x. E não é isso que ele quer. Ele quer inteiramente abaixo do eixo x. Se ele fizer isso aqui, ó, também não é isso que ele quer. Por quê? Porque ele tocou num ponto aqui, ó. Então ele não está inteiramente abaixo do eixo x. Não é esse tipo de gráfico que ele quer. O gráfico que ele quer, então, é isso aqui, ó. Onde a minha parábola está inteiramente abaixo do eixo x. Ela não toca o x em ponto nenhum. Não toca o eixo x em ponto nenhum. Se não toca o eixo x em ponto nenhum, eu não tenho raiz para essa equação, né? Se eu tentar calcular o Bhaskara lá, eu não vou chegar no valor da raiz. Não tem solução aquela raiz, aquela função, né? Se ela não tem solução, o meu delta, o valor de delta, é negativo. Lembram disso? Se o delta for positivo, eu tenho duas raízes. Ou seja, o meu gráfico toca o eixo x em 2 pontos. Se o delta for igual a 0, eu tenho uma raiz. Portanto, toca o eixo x em um único ponto. Agora, se o meu delta for negativo, a minha parábola não toca o eixo x. Outra coisa que vai ter que ter aqui, para estar aqui abaixo do eixo x, né? O coeficiente A precisa ser negativo. Precisa ser negativo. Por quê? Ó, imagina aqui então, de novo, ó, Gustavo, acho que você tinha falado que era o item A, não tinha? Em algum momento? Sim. Olha só, se fosse o item A, o coeficiente dessa função aqui, ele é positivo, né? Positivo. A minha parábola é virada para cima. Então, veja, se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, esse gráfico não tem limite superior. Ele vai esticar, ó. Então, ele está acima do eixo x. Então, para estar abaixo do eixo x, necessariamente, a minha parábola, a minha função, precisa ter o coeficiente A menor que 0, para que a minha função seja virada para baixo. Aí o valor máximo dela, ó, que é o vértice aqui em cima, ó, não toca o eixo x, né? Está abaixo do eixo x. Então, duas coisas. O meu coeficiente A, por definição, né? Por conceito, precisa ser negativo para essa parábola estar ali para baixo. E o meu delta precisa ser negativo, porque aí eu garanto, né, com certeza, que o meu gráfico está inteiramente abaixo do eixo x. Tá claro para todo mundo? Conceito? Duda Moda, entendeu o conceito? Entendi, Ronaldo. Agora, depois que entendeu o conceito, e isso é natural para todo mundo, né? Todo mundo consegue entender um conceito matemático, então ninguém tem dificuldade. Onde é que enrosca, às vezes? Nos cálculos, né? Nos cálculos. Entendido o conceito, você já sabe o que precisa, agora você começa a calcular. Então, o item A você já despreza, porque o coeficiente aqui é positivo, não serve. Já era. O item C também, ó, o coeficiente aqui, o A, né? É positivo, então não serve. Já era.
Fiquei entre B, D e E, que tem o coeficiente A negativo. Falta eu conferir qual dessas três tem o delta menor que zero. Tem o delta menor que zero. Calcule. Lembrando que delta é igual a B quadrado menos 4AC. Bia, ficou claro isso? Bia? Oi, Ronaldo. Ficou claro? Conceito? Beleza. Já até terminei. Ok. Tenta fazer o exercício 2. O 2 não, o primeiro. Esse dá um pouquinho mais de trabalho. Não vou passar tarefa para vocês hoje novamente. Vocês têm apenas a tarefa online, final de capítulo. Né? Eu postei lá no Classroom, mas ali vocês não precisam colocar nada para mim, né? Eu consigo analisar, ver quem fez a tarefa pela plataforma SAS. Então façam, é um momento de vocês, sem professor, sem nada, onde você consegue aí avaliar o seu aprendizado, né? Consultem o material didático, qualquer dúvida, volta no material ali. Acho que tem 10, 12 exercícios, né, na tarefa online. Tentem fazê-lo porque é importante. Lívia, Gustavo, entenderam o exercício 1 ou não? Ah, Ronaldo, não entendi não. Difícil, né? Esse é mais complicadinho. Pessoal que está fazendo o exercício 2, a resposta é a letra E, tá? Mas treinem, calculem as outras aí. Ó, o senhor Adrio está formando um pequeno orquidário em seu sítio. Ele precisa protegê-lo de suas galinhas. Ele dispõe de 30 metros de tela. Então, ele tem 30 metros de tela. E quer aproveitar a sombra de um depósito usando uma de suas paredes. Então, veja, ele tem um depósito aqui. Deixa eu copiar isso aqui, eu vou jogar ele para a minha lousa, que lá eu trabalho melhor. Olha só, ele tem um depósito ali, que vocês não conseguem ver pelo desenho. Quando dá o desenho assim, facilita bastante, né? E aqui do lado, ó, é onde ele vai fazer o orquidário dele, esse espaço aqui, que eu acabei de fazer um rabisco em cima. Então, ele está aproveitando, né, a sombra do depósito dele para ser ali uma das paredes aqui, né, do orquidário. Com isso, ele só precisa cercar as laterais aqui e a frente. Ele vai cercar isso aqui. Bom, como é um retângulo, esse lado aqui você vai chamar de X, lá de cima lá você vai chamar de X também, que tem a mesma medida. E esse outro aqui, você não sabe quanto que é o comprimento dele, chama de Y. A soma desses três lados, que é onde você vai colocar o alambrado, né? Tem 30 metros. Ele disse, ó, 30 metros de tela. Então, se você chamar ali de 2x, né, x mais x, 2x,
mais y dá 30 metros. Tranquilo até aqui? Quais devem ser as dimensões do orquidário de modo que ele seja retangular e tenha área máxima? Quando ele falou área máxima, você já sabe que vai ter alguma coisa a ver com vértice, né? Alguma coisa a ver com vértice. Para você achar a área máxima de algo, você precisa descobrir a função que representa o problema. Área é base de um retângulo, né? Vezes altura. A minha área, então, vai ser igual a x vezes y. Tá claro até aqui ou não? Lívia, Gustavo, vão falando comigo aí. Tá claro. Tá claro. Tá claro. Beleza, então tem 2x, perfeito. 2x mais y igual a 30, e eu tenho que a área é x vezes y. Disso aqui, ó, vai sair a minha funçãozinha. Mas eu tenho variáveis ali, x e y. Eu preciso transformar numa só. Eu vou colocar a minha área em função de x, da medida x. Como que eu vou fazer isso? Nessa verdinha aqui, ó, eu vou isolar o valor de y. Vou isolar o valor de y. Y igual 30 menos 2x. Quando eu isolei o valor de y, eu substituo ele aqui, ó, em laranja. A minha área, portanto, é igual ao x que multiplica y. O meu y vale 30 menos 2x. Você vai aplicar o chuveirinho, vai cair numa equação de segundo grau. Portanto, eu consegui, ó, área em função de x vai ser igual àquilo que você vai descobrir aqui agora, aplicando o chuveirinho. Tendo a função de segundo grau, você consegue calcular o valor máximo, que vai ser o y do vértice. Deu para entender o conceito? Gustavo? Deu, né? Então, se ele pediu o valor máximo, você precisa do vértice. Sempre que falou em valor máximo, mínimo e tal, é o vértice. É o vértice. Mas para eu calcular o vértice, eu preciso da função. Ele não deu a função para mim. Então, eu tenho que descobrir qual é a função que representa esse problema. Eu comecei ali com o perímetro ali, né? 2x mais y igual a 30. A área é base vezes altura. Minha base vale x, minha altura vale y. Duas variáveis não servem para mim, então eu substituí os valores, né? Coloquei o y isolado em função de x, faço a substituição. Vai descobrir ali, aplicando o chuveirinho, qual é a sua função, né? A medida da área em função da medida x, né? A área dependendo do valor de x. E aí eu consigo calcular o y do vértice, x e y do vértice. Não vai dar tempo de a gente terminar. Fica aí para vocês descobrirem as dimensões desse orquidário. Vou dar a resposta aqui para quem for fazer depois. As dimensões do orquidário serão 15 metros. E o x aqui vai valer 7,5. 7,5. Alguma dúvida? Nada? Ronaldo, depois que faz o chuveirinho, faz o quê? Depois que você já fizer o chuveirinho aqui, Gustavo, ó, vai dar menos 2x quadrado mais 30x. Essa é a sua função. Ele não está pedindo valor máximo, área máxima. Sempre que falou máximo ou mínimo, vértice, x e y do vértice. Entendeu? Entendi.
Valor máximo ou mínimo dentro de uma função quadrática é o vértice. E veja que o meu coeficiente A aqui é negativo, ó. Essa minha parábola ela é virada para baixo. Consequentemente, o meu vértice é o meu valor máximo, né? Meu vértice é o meu valor máximo. E esse y do vértice aqui é a medida da área, né? É a área em função de x. Quanto que deu o x do vértice? É para dar 7,5, eu acho. Deixa eu ver. No meu x do vértice aqui deu 7,5. Aí você vai ter com 7,5, você vai ter a medida da área, né? E aí você substitui lá no desenho para achar o valor do y, que ele quer as dimensões, né? Você tem o x do vértice, achando o y do vértice, você vai achar a medida da área máxima. Mas ele quer que você ache as dimensões. Então, o x vale 7,5, o y ali da medida vai valer 15. 15 vezes 7,5, você tem a área máxima. Que vai dar 7,5 vezes 15, 112,5. O y do vértice, então, vai dar 112,5. Lívia Carnielli, deu para entender? O meu Y não deu isso, não. Vamos calcular aqui rapidinho, tem um minutinho, vamos lá. X do vértice. Menos B sobre 2A. Menos 30 sobre 2 vezes menos 2. Ô, Ronaldo, Oi. sabe o que eu acho que eu fiz? Eu peguei aquela equação que a gente tinha feito, y é igual a 30 menos 2x, e joguei o x pra lá, o valor de... Você jogou X. 7,5. Tá. Você chegou no valor de 7,5, então. Cheguei. Ok. E o valor de Y? Deu 15 metros. É isso mesmo. Aí 15 vezes 7,5 vai dar a sua área máxima, que é 112,5. Entendi. Obrigada. O que ele pediu é as dimensões do orquidário, então 7,5 e 15, 7,5 e 15, para quando você tem o valor da área máxima. A área máxima é 112,5 e as medidas são 7,5 e 15. Tá claro? Gente, 8h10, a gente corrige. Se alguém tiver dúvida, eu corrijo na semana que vem com vocês, tá bom? Obrigado pela atenção e até. Tchau, Ronaldo. Tchau, tchau.